Contrato individual de trabalho. Artigo 442 e seguintes da nossa CLT. Artigo 442. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. Artigo 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Exigências de formalidades, de acordo com o artigo 443 da CLT. Elementos do contrato de trabalho, artigo 10 do Código Civil, ou seja, que envolve a questão de averbações dentro de um registro público. Artigo 104. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Agente capaz é a pessoa que tem a capacidade civil para poder justamente manifestar seu ato de vontade. O objeto tem que estar de acordo com a própria legislação, ou seja, dentro da legalidade. E a forma prescrita ou não defesa em lei, ou seja, a forma tem que estar dentro da previsão legal, assim estipulada pelo nosso ordenamento jurídico. Agente capaz é aquela pessoa que pode exercer pessoalmente seus direitos e responder por suas obrigações. Objeto lícito, que não traga desabono às partes contratantes e também à sociedade. Forma prescrita ou não defesa em lei. Os contratos têm forma livre, aperfeiçoantes pela mera troca de consentimentos. Já os contratos solenes dependem de forma imposta em lei. Dentre os contratos solenes, encontram-se os que dependem da escritura pública. Então, pode ter os seus efeitos. Ex tunc, expressão em latim que significa desde então. Seus efeitos são retroativos à época de origem dos fatos a ele relacionados. Então, isso envolve trabalho ilícito. Diferente dos efeitos ex nunc, expressão em latim que significa desde agora. Seus efeitos não retroagem, valendo somente a partir da data de decisão tomada. Isso vale para os trabalhos proibidos. O trabalho ilícito é aquele prestado de forma ilícita, uma vez que o próprio objeto do contrato de trabalho é a prestação de serviços ilícitos. Neste caso, não há reconhecimento de seus efeitos, não podendo alegar o desconhecimento da vedação legal. Exemplo: trabalho em contrabando, plantação de psicotrópicos, trabalho com tráfico de armas, etc. O trabalho proibido é aquele prestado em desacordo com as normas de proteção trabalhista. Neste caso, os efeitos do contrato de trabalho são resguardados, ou seja, a autoridade cessa a prestação de serviços, no entanto, recebe os direitos pelo trabalho já prestado. Exemplo: um trabalho prestado por menor de 14 anos, trabalho prestado por estrangeiro em situação irregular e um trabalho prestado por menor de 18 anos à noite. Jogo do bicho, atividade ilícita, contrato deve ser o quê? Nulo. Então, restando em controvérsia nos autos que o reclamante exercia a função de vendedor de bilhetes de jogo de bicho, atividade considerada contravenção penal, segundo o artigo 51 do Decreto-Lei nº 6.259/44, o seu contrato de emprego é nulo, de pleno direito, dada a ilicitude do objeto, nos termos do artigo 104, inciso 2, e do artigo 166, inciso 2, ambos do Código Civil. Então, o recurso foi conhecido e foi improvido nesse sentido, dado do Tribunal Regional do Trabalho. Contrato de trabalho por prazo indeterminado é a regra, quer dizer, não tem um prazo fim. Contrato de trabalho por prazo determinado. Artigo 443, parágrafo 1º. Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados, ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de ter previsão aproximada. É o contrato de trabalho que tem datas de início e término antecipadamente combinadas entre o trabalhador e o empregador, uma exceção somente possível nos casos previstos na lei. Artigo 443, parágrafo 2º. O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando, primeiro, de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo, de atividades empresariais de caráter transitório e de contrato de experiência. Prazo máximo. Possibilidade de prorrogação? Bom, o prazo máximo é de 2 anos, sim, e pode ser prorrogar quantas vezes as partes quiserem, desde que não ultrapasse o limite de 2 anos. No contrato por prazo determinado, há possibilidade de estabilidade, o contrato se transforma automaticamente em contrato por prazo indeterminado nesse caso. Se o empregador quiser contratar novamente o mesmo trabalhador, cujo contrato por prazo determinado encerrou-se no limite máximo de 2 anos, terá que aguardar o intervalo de 6 meses entre este e o novo contrato por prazo determinado.
Para não ser obrigado a esperar o prazo de 6 meses, o empregador poderá demitir o trabalhador através de um contrato por prazo indeterminado. Importante: o contrato de experiência. O contrato de experiência é uma modalidade do contrato por prazo determinado, cuja finalidade é a de verificar se o empregado tem aptidão para exercer a função para a qual foi contratado. É uma avaliação subjetiva recíproca, empregado e empregador. O prazo máximo é de 90 dias, segundo o artigo 445, parágrafo único da nossa Consolidação das Leis Trabalhistas. Pode haver prorrogação? O artigo 451 da CLT determina que o contrato de experiência só pode sofrer uma única prorrogação, sob pena de ser considerado contrato por prazo indeterminado. No contrato de experiência, há possibilidade de estabilidade. A legislação previdenciária determina que o empregado que sofrer acidente de trabalho terá assegurada a manutenção do seu contrato de trabalho, pelo prazo mínimo de 12 meses, a contar da cessão de auxílio-doença acidentário, independentemente da concessão de auxílio-acidente. Pode haver nova contratação do mesmo empregado por meio de contrato de experiência? Nos termos do artigo 452 da CLT, é vedado que o empregador contrate novamente o empregado por meio de outro contrato por prazo determinado, antes do prazo de 6 meses. O contrato por prazo determinado, já previsto, refere-se a atividades temporárias ou transitórias e ao contrato de experiência. Se ocorrer um acidente de trabalho, pode haver descontinuidade do contrato de trabalho por prazo determinado? No afastamento por acidente do trabalho, ocorre a interrupção do contrato de trabalho, considerando-se todo o período de efetivo serviço. O contrato não sofrerá solução de descontinuidade, vigorando plenamente em relação ao tempo de serviço. Rescisão antecipada do contrato por prazo determinado. No contrato de trabalho por prazo determinado ou a termo, há restrição à rescisão contratual por iniciativa do empregado, podendo ter feito apenas por justa causa, ou submetendo-se à obrigação de indenizar o empregador pelos prejuízos sofridos. Por iniciativa do empregador, artigo 479 da CLT. Nos contratos que têm o termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe a indenização e, por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do contrato. Por iniciativa do empregado, artigo 480 da CLT. Havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Cláusula assecuratória de direito recíproco, artigo 481 da CLT. Aos contratos por prazo determinado, que contiver cláusula asseguratória do direito recíproco de rescisão antes de esperado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Artigo 479. Nos contratos que têm termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do contrato. Artigo 480. Havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Parágrafo 1º. A indenização, porém, não poderá exceder aquela que teria direito o empregado em idênticas condições. Artigo 481. Aos contratos por prazo determinado, que contiver cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de esperado o termo ajustado, aplica-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Vale mencionar que, ainda que o trabalhador tenha adquirido sequela decorrente do acidente de trabalho e, consequentemente, tenha perdido a capacidade laborativa, o empregador, de todo modo, estará obrigado a reintegrar o trabalhador em uma atividade laboral compatível com as suas limitações e respeitar o período estável de 1 ano após o retorno. Em caso de dispensa, a empresa estará automaticamente obrigada a indenizar os salários e reflexos faltantes do período estável. A legislação trabalhista ainda determina que, em caso de afastamento previdenciário, com auxílio-doença decorrente do acidente de trabalho, a empresa estará obrigada a recolher o FGTS como se o trabalhador estivesse trabalhando.
Em situações que o trabalhador tenha sofrido perdas patrimoniais, tenha perdido a capacidade laborativa parcial ou total ou tenha adquirido qualquer dano físico ou psiquiátrico, caberá a possibilidade de se pleitear uma indenização por danos morais e materiais contra o empregador, e a situação deverá ser analisada especificamente pela Justiça do Trabalho.